Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma de nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Durante essa aula, nós veremos alguns conceitos relacionados à equação do segundo grau. Bom, a equação do segundo grau, em específico, que nós vamos estudar, é essa daí, que tem esse formato. Talvez você já tenha alguma familiaridade com ela, certo? É essa equação aqui, olha só, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são todos números reais, ok? Quanto às soluções da equação do segundo grau, dessa equação apresentada, nós temos três possibilidades. A equação tem exatamente uma solução, a equação tem exatamente duas soluções, dois números diferentes, que são soluções, ou a equação não tem solução alguma, certo? E nós podemos investigar sobre a possibilidade de ter uma, duas ou nenhuma solução, observando o delta, ou o discriminante da equação. O delta, você também talvez já tenha visto, é b ao quadrado menos 4ac. É assim que nós calculamos o delta, com os parâmetros a, b e c da função, certo? E nós temos algumas condições que são as seguintes. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. É o termo correto a ser falado. Duas raízes reais e iguais. Só que, logicamente, quando eu tenho dois números reais e iguais, eu tenho praticamente um número só, certo? Se eu tenho dois números, eles são iguais, eu tenho um número que é igual aos dois, tudo bem? Bom, se o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes reais e distintas, ok? Duas raízes reais, só que são diferentes, não são o mesmo número. E, por fim, se delta for menor que zero, neste caso, não há raízes reais, ok? Nós não temos raízes reais. Neste caso, nós teremos raízes complexas, que já foge do escopo aqui do nosso assunto, ok? Então, dependendo do delta, quando nós calculamos o delta, nós já saberemos de antemão se a nossa equação do segundo grau tem duas raízes reais e iguais, que no fundo nós podemos dizer que isso aqui é uma raiz apenas, certo? Nós saberemos se são duas raízes reais e distintas, se o delta for maior que zero, deixa eu apagar esse igual aqui, o delta ele deve ser estritamente maior que zero para haver duas raízes reais e distinta. Nós temos aí duas raízes, resumindo, e se o delta for menor que zero, não há raízes reais, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Considere essa equação, x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Veja, nessa equação aqui, o a é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Veja que não tem ninguém acompanhando o x ao quadrado, mas nesse caso é como se estivesse o número 1 multiplicando. Então, o a é igual a 1. O b, quem acompanha o x, é como se estivesse o número 1 multiplicando também, mas fique muito atento ao sinal. O b, neste caso, é menos 1, porque quem acompanha o x é menos 1 e não apenas o número 1, certo? E, por fim, o c é sempre o número que não tem x ao quadrado e nem x. É o número que está sozinho, sem a incógnita multiplicando, certo? Que, no caso, o c é menos 12 também. Veja que o 12 aqui está negativo, certo? Então, uma vez que nós temos o a, o b e o c, podemos calcular o delta, que é b ao quadrado
menos 4ac. Assim, b ao quadrado, então fica menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que vale 1, e que multiplica o c, que vale menos 12, certo? Ou seja, menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48, menos com menos dá mais. Então, o resultado é mais 48. E 1 mais 48 resulta em 49. Veja que 49 é um número maior que zero. Então, calculamos o delta e o resultado deu um número maior que zero. Então, nós estamos, olha só, neste caso assim, aqui, delta maior que zero, duas raízes reais e distintas. Logo, nas próximas aulas, nós veremos como encontrar essas raízes, certo? Essas soluções. Aqui nós estamos chamando de raízes, mas você pode interpretar também como soluções, ok? Soluções. Aí, o que vai acontecer? Nesse caso, agora, vamos ver este outro problema aqui, essa outra equação. 5x ao quadrado menos 2x igual a zero. É uma equação do segundo grau também, e vamos calcular, assim como na questão anterior, o discriminante, o delta, certo? Vamos colocar aqui o a, que é igual a 5, o a é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Vamos colocar o b, que é menos 2, o b é sempre quem acompanha o x, sem estar ao quadrado. E note que não temos mais nada além do menos 2x. O c seria o número que está sozinho, sem incógnita nenhuma. Como não tem nenhum número, é como se estivesse o zero somando ali no final, ou seja, o nosso c aqui, ele vale zero, ok? Quando nós não temos nenhum número ali, você pode interpretar como se estivesse o zero somando, certo? Bom, agora que nós temos o a, o b e o c, vamos então calcular aqui o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, o delta é menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o 5, que é o a, e que multiplica o 0, que é o c. Veja que essa parte aqui vai ser anulada porque nós temos o zero multiplicando, certo? Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado, que dá 4, certo? Então, novamente, veja só, nós temos que o delta é maior que zero, e nesse caso, nós temos duas raízes reais e distintas, ok? Vamos ver um último caso. X ao quadrado menos 4 é igual a zero. Bom, nesse último caso, nós não temos o x sozinho. Veja que nesse caso, você pode colocar x ao quadrado mais 0x menos 4 é igual a zero. Você pode colocar aqui, ó, porque nós não estaremos alterando em nada, colocando 0 vezes x, porque é zero e volta na equação original. Mas eu só coloquei isso aqui para você ver que o a vai ser 1, que o b vai ser 0 e o c vai ser menos 4. E aí, calculando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, teremos que delta é igual a 0 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é 1, e que multiplica o c, que é menos 4. Ou seja, o delta é igual a 4 vezes 4 dá 16, menos com menos dá mais. Ou seja, o delta é igual a 16. E, novamente, nós teremos o seguinte, que o delta é maior que zero, teremos duas raízes reais e distintas, ok? Bom, esses foram os conceitos dessa aula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar bem. Um grande abraço e até a próxima aula.